Yeshua HaMashiach Adonai, Yeshua HaMashiach Adonai, Yeshua HaMashiach Adonai. Irmãos, essa pessoa que eu chamei para pregar hoje, eu a chamei porque eu vejo muito temor no coração dela, temor a Deus. É alguém que realmente eu vejo Jesus na vida dela. Eu vejo um amor que ela tem por Jesus, pela obra de Deus. Uma menina, eu chamo de menina porque vai ser sempre menina para mim, de oração. Uma referência para os adolescentes, para os jovens, para as crianças, até para os adultos. É uma menina de oração, temente a Deus. E eu então falei: filha, deixa Deus te usar hoje, aqui na palavra. Deus sempre está te usando, né? No ministério do louvor, na célula, prega nos jovens, mas é a primeira vez, né? Então vem aqui. Sara Len. Hernandes agora, né? Aumentou o nome, filha. Amém. Pai, eu quero entregar, mais uma vez, eu entrego a vida da tua filha no teu altar. Usa a vida dela, Pai. Espírito de Deus, tira todo o nervosismo e que ela realmente, Pai, se sinta na tua presença, como de fato ela está, nós estamos. E aí, onde há a presença do Senhor, há liberdade. Estamos na tua casa, no meio do teu povo, e falamos a mesma língua, temos o mesmo pensamento, o mesmo propósito. Por isso, Pai, todo medo nós repreendemos e deixamos o Senhor usar para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor. Mateus 23, a gente vai ler do versículo 11 ao 15, depois do 23 ao 31. Do 11 ao 15. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Versículo 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Eu queria falar um pouco sobre os fariseus, sobre esse grupo religioso. Então, como eu já disse, era o nome
o nome fariseu era o nome dado ao grupo de judeus que estudavam as leis e as tradições. Então, eles se dedicavam a estudar as leis e as tradições, as leis que vieram por parte de Deus, né, para Moisés. E eles eram homens bem instruídos, ensinavam o povo, buscavam a Deus, né? E uma coisa que eu achei muito interessante no significado da palavra fariseu é que significa separado, santo. E como homens íntegros e santos, a obrigação deles era de ajudar, de ensinar, de instruir. Mas não era assim, não é assim que a gente vê, né, que acontece. Tanto é que quando a gente fala de fariseu, a gente não fala como se fosse uma coisa boa. E por que eu li todo esse texto? Porque o que acontece? Normalmente, quando a gente lê algum texto falando de fariseu, como o meu pai pregou na semana retrasada sobre Simão e tinha a mulher pecadora. Normalmente, a gente não se vê como o Simão, o religioso, a gente se vê como a mulher pecadora. O meu irmão é o Simão e eu sou a mulher pecadora. A gente se vê dessa forma. E eu me vi assim, né? Eu não sou religiosa. Eu tenho buscado a Deus. Eu tenho tentado fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu não posso ser religiosa. Então, eu nunca me vi assim. E eu vejo assim, eu tenho um temperamento bem forte, né? E eu vejo que Deus tem que falar comigo bem duro. E tem hora que Ele fala comigo, eu acho que é só assim também que eu escuto, às vezes. E assim, Ele pega assim comigo que eu dou, né, aquela... E assim, e um dia, eu já tinha lido esse texto várias vezes, e pensando, né, meu Deus, como são os hipócritas, como são os fariseus, como são os líderes religiosos. Mas eu não olhava para mim, até que um dia, eu estava lendo esse texto de Mateus 23, e eu lendo, até que eu percebi o Senhor me parando ali, e Ele falou com todo amor para mim, filha, Sara, você é assim. Mas eu não posso ser assim, Deus, eu não faço tudo isso. E aí eu percebi o Senhor me mostrando tudo aquilo atitudes que eu faço, que eu fazia pensando, é no nome de Deus, é para Deus, glória a Deus. E era atitude religiosa, atitude de fariseu. Porque o fariseu, ele buscava a Deus, ele lia as leis, e a vontade dele era de agradar a Deus. A intenção dele era de agradar a Deus. Mas Jesus deixou bem claro que ele não agradava a Deus. Que ele não agradava a Deus. Era o contrário, né? O Senhor, Ele falava ali, eu não vim para esses que se acham justos, eu vim para os pecadores. Eu vim para aqueles que, diante dos homens, não valem nada, né? E aí o Senhor foi ministrando no meu coração, eu quero compartilhar com vocês alguns aspectos, algumas atitudes de fariseus que nós temos, que eu tenho, e que a gente tem que tomar muito cuidado, porque normalmente, para ser esse espírito de religiosismo é muito sutil. Tem coisa que é muito mais escancarado, mas de religiosismo é muito sutil. Por quê? A gente faz tudo em nome de Deus. É em nome de Deus que eu faço. Então, muitas vezes a gente se engana. Por quê? Eu estou agradando a Deus, então não é possível que eu esteja errado. E o Senhor foi ministrando no meu coração e trazendo à tona algumas coisas para mim. E a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que o fariseu, ele vive e se mantém por suas próprias obras. Ele não aceita a graça de Deus. O fariseu, na época, os fariseus da época de Jesus, eles não aceitavam Jesus. Eles não aceitavam a mensagem que Jesus trazia. Ou seja, eles não aceitavam a graça. Tudo tinha que ser feito por obras. Eles só conquistavam alguma coisa pela obra, pela raça, né? Tudo que eles faziam era... Por quê? Porque eles se gloriavam, eles gostavam daquilo. Então, consequentemente, uma pessoa que vive assim, pela sua obra, não aceita a graça de Deus, ela vive se culpando. Ela acha que ela não obtém qualquer favor de Deus se ela não fizer por onde. E a palavra de Deus, ela é bem clara. Lá no Velho Testamento, em Levítico, não precisa abrir, mas no texto, Levítico 21, no versículo 23, e no texto de Levítico 22, no versículo 16 e no versículo 32, é muito interessante, nessa época que o Senhor estava ministrando no meu coração,
eu estava lendo esse texto de Levítico, esses textos, e eu lia que são as leis, aquilo que o Senhor coloca, ó, é isso deve ser feito, isso deve ser feito. E no final, toda vez no final, estava assim, escrito, porque eu sou o Senhor que os santifico. Aí eu vou ler outro texto de Levítico, capítulo 22, blá, 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 faz isso, não faz aquilo, blá, 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 porque eu sou o Senhor que os santifico. Aí veio uma pergunta no meu coração, que eu sei que não é de mim, porque eu não poderia fazer essa pergunta. Mas se é o Senhor que me santifica, por que eu tenho que praticar todas essas coisas? Aí eu descobri uma coisa no meu coração. Desde o Velho Testamento, o Senhor deixava bem claro para o povo, ó, não vai ser a sua obra que vai te santificar. Não vai ser não comer tal comida, não fazer tal coisa que vai te santificar. Eu quero que você saiba de uma coisa, eu vou te santificar. Você vai praticar a minha palavra, você vai buscar a minha presença, mas eu vou te santificar. Eu sou o Senhor que te santifica. E vamos abrir lá em Efésios 2. Paulo, ele deixa bem claro o que o Senhor, o que eu quero falar agora. Paulo, ele deixa bem claro aqui para o povo de Éfeso, como que depois da vinda de Jesus, como que as coisas são agora, né? Como que Deus age. Então lá no capítulo 2, no versículo 8 e 9, fala assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Paulo, ele foi um fariseu, e dos bons, e ele deixou tudo aquilo que ele sabia para viver sob a graça de Deus. E uma coisa que gente, assim, até hoje eu tenho que lutar, e eu creio que também você pode se ver assim, no que eu vou falar agora. Quantas vezes, assim, eu fiquei mal porque eu não li a Bíblia. Eu fiquei mal porque eu não orei hoje. Eu fiquei mal porque eu não jejuei, eu quebrei o jejum. E aí eu vivi assim, como se tivesse sob julgo, sabe? Aquilo me dominando, e eu mal, e eu, sabe, mais desanimada, mas eu não consigo, eu não posso, eu não vou. E aquilo me subjugando, aqueles julgos em cima de mim. E eu comecei a pensar, mas peraí, isso não é aceitar a graça de Deus. Isso não é aceitar o favor de Deus. E a palavra fala bem claro que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O Senhor já nos libertou dessa lei. Agora, uma coisa que a gente tem que entender, não é o meu jejum 24 horas, não é a minha leitura da palavra 2 horas, o meu tempo de oração 5 horas que vai me santificar. É o Senhor que me santifica. É o Espírito Santo que me santifica. Né? E a gente se confunde. Aí o que acontece? Quando a gente já não se vê jejuando, quando a gente não se vê orando, quando a gente não se vê lendo a Bíblia, a gente desmorona. Por quê? A nossa fé está firmada nisso, na nossa obra. E isso é um sintoma de fariseu. Os fariseus viviam assim, pelas suas obras, pela força da sua mão, das mãos. Eles não aceitavam a graça, eles não aceitavam Jesus. Jesus veio para nos trazer um favor, né? Jesus veio para nos trazer vida, e eles gostavam de viver como se fosse pela lei, pela morte, né? E isso é algo que eu vejo assim, que eu percebo que atinge muitos cristãos, pelo menos em mim, eu me vi assim, e o Senhor ministrou no meu coração: Sara, isso é religiosismo. Isso é religiosismo, isso vamos colocar assim, uma síndrome de fariseu. Você está agindo como os fariseus. Aceita a minha graça. Aceita a mim. Você não tem condições alguma de se tornar santa por si mesmo. O seu jejum não vai te fazer santa. Desculpa, mas não vai te fazer santo, né? Mas a palavra de Deus, o Senhor nos faz santo. Ele nos santifica. O Espírito Santo de Deus nos faz santo. Ele nos ama. Ele nos ama, e a gente tem que aprender a desejar essa graça. Deus, eu não posso nada, eu não sei nada, eu não consigo nada, mas eu sei que o Senhor pode tudo. Junta a minha disposição com a força de Deus, aí a gente consegue a vitória, né? Porque às vezes as pessoas falam assim: eu sou tão fraco. Mas é para ser fraco mesmo.
Porque senão a força de Deus não vem quando a gente se sente ou forte, aí o Senhor não opera, o Senhor não age. Amém? Outra coisa que o Senhor falou muito forte comigo, meu Deus, em questão de matar o irmão. Lá no texto de João 8, fala da mulher adúltera, quando Jesus, os fariseus, os religiosos, eles queriam testar Jesus, saber o que ele ia falar, e aí eles levam essa mulher e falam assim, ó, pela lei a gente tem que apedrejá-la, porque ela é adúltera, né? E aí Jesus fica ali quieto, e eles ficam esperando uma resposta de Jesus. Jesus fala o quê? Quem nunca pecou, pode atirar a pedra. E aí, um por um, foi saindo, até que aquela mulher não tinha mais ninguém para condená-la. E o Senhor falou bem claro comigo, Sara, o fariseu, ele mata o irmão em nome do Senhor, ele não tem misericórdia. Como que eu mato meu irmão? Dentro de mim. Quando eu ajo com minha própria justiça, sem misericórdia. Matar o irmão é muitas vezes ver o irmão caindo no erro e não permitir a graça sobre ele, não permitir que alguém tenha misericórdia por ele. Ou você mesmo, não se permitir ter misericórdia, mas não pode. E quantas vezes eu me peguei assim, matando os meus irmãos lá dentro do meu coração. E o Senhor falou bem forte, foi assim que me mataram, filha. Foi dessa forma. Eles achavam que estavam fazendo a vontade de Deus. E foi assim que mataram Jesus. É lógico, foi a vontade permissiva de Deus. Mas foi dessa forma. Eles aceitaram isso. Eles deixaram-se ser levados por Satanás. E assim, a gente tem que lembrar sempre, a gente faz isso pensando que estamos agradando a Deus. Não que não temos que ser justos. E quando nós pecamos, nós temos consequências. Mas muitas vezes nós queremos fazer justiça contra o nosso irmão. E um texto que o Senhor usou para tratar o meu coração, para falar bem forte comigo sobre isso, é de Tiago 2,13, que fala assim, que será exercido juízo sobre quem não foi misericordioso, porque a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. E o Senhor falou bem forte comigo, filha, sobre aqueles que não são misericordiosos, vai vir o meu juízo, porque eu tenho sido misericordioso com esses. E a misericórdia, ela está acima do juízo. É por isso que Deus tem misericórdia com a gente, para conosco. Então essa misericórdia, ela triunfa, ela está acima do juízo. E nós temos que amar os nossos irmãos, sabe? Nós falhamos, né? Então assim, eu vi assim Deus tratando o meu coração pela palavra e também assim mostrando a minha falha, né? Sara, oh Deus, mas o Senhor está vendo, não é justo, né? A gente tenta fazer tudo tão certinho, aí vem aquele e, né, Deus, não é justo. Filha, vem cá, deixa eu te mostrar quem você é. Você está se achando demais. Você não é tudo isso. E o Senhor fala assim com a gente, comigo Ele fala assim. Sabe por quê? O orgulho bate na porta de todo mundo, eu sei disso. De todo mundo, não é só na minha porta, de todo mundo. Só que a questão é, eu vou abrir a porta, eu vou aceitar. E a gente tem que aceitar. Assim, muitas vezes Deus fala duro com a gente, oh Deus, coitado de mim. Não, aceita o Senhor falando com você. E assim, em relação a isso, vamos ter mais misericórdia com o nosso irmão. Vamos olhar para o nosso irmão com graça. Sabe? Como o Senhor olha para nós, estendendo a mão. Sabe, eu fico pensando assim, às vezes eu percebo algumas meninas vêm falar comigo, ai, mas eu errei de novo. Aí eu penso, eu vejo eu falando com Deus, eu errei de novo, Deus, e agora? E aí, quando eu me vejo falando com Deus, eu só posso fazer o quê? Fia, se arrepende e receba a graça de Deus. O Senhor não te condena, eu vou te condenar. E assim, a gente tem que ter graça, tem que ter misericórdia, aprender com isso, porque nós erramos, nós pecamos, e muitas vezes a gente só vê o outro, né? E a gente quer apedrejar, tocar as pedras na mão para lançar sobre o irmão, e a gente não vê a nós, os fariseus, eles não se viam, eles não se enxergavam, eles estavam cegos, como Jesus mesmo fala, guias cegos, né? Porque não se viam, né? E outra coisa que o Senhor ministrou no meu coração
está lá em Lucas 18. Vamos abrir? Lucas 18, versículo 9. Do 9 ao 14. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem mesmo ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O fariseu, ele não consegue ver as suas falhas, só dos outros. Né? Eu estava contando para minha mãe, eu estava até rindo. Teve um dia, olha, pra vocês verem como que Deus fala comigo, meu Deus. Assim, duro. Teve um dia, né, que eu, assim, muitos irmãos têm assim, mania de, assim, às vezes estar em silêncio, né, glória a Deus, aleluia, né. E eu teve um dia que eu não estava muito legal, e eu fiquei meio irritada, sabe. E comecei a, assim, deixar os pensamentos entrarem. Aí eu, meu Deus, fica gritando desse jeito, mas nem sabe que o irmão está falando, não presta nem atenção no que o pastor está falando. Como pode, Deus? Aí eu comecei isso tudo do meu pensamento. Graças a Deus eu não falei para ninguém. Aí, senão ia ser o pecado em dobro, né? Aí, eu pensando aquilo, meu Deus. Aí eu pensando tal, até que eu peguei e fui lá para trás e ainda pensando aqueles negócios. E olha, enquanto eu estava pensando, o pastor estava aqui orando e eu lá atrás. E eu pensando isso, o pastor orando, e eu, amém, mas eu pensando tudo aquilo, amém, glória a Deus. E o pastor orando e eu lá pensando e falando, glória a Deus, amém. Até que Deus me parou, filha, você é igual. A mesma coisa que você ousou, né? Ousou julgar o irmãozinho lá, você está fazendo, filha. Tá vendo que você não é muito diferente? Tá vendo? Aí eu comecei, eu falei, meu Deus, na hora eu parei assim, eu parei até de falar glória a Deus, aleluia, porque meu coração estava bem longe. Meu Deus, que vergonha. E aí eu falei, Deus, me perdoa, Pai, me perdoa, tem misericórdia. E muitas vezes é assim, né? A gente está sentado, ouvindo a palavra, quando a gente ouve, não está falando comigo, está falando com o meu irmão do lado. Fala, Deus. Né? Porque ele não está falando comigo, então fala com o irmãozinho de lá. Então, assim, a gente tem esse costume, né? E pode ter certeza, como Deus falou aqui comigo em relação ao fariseu, sempre tem alguma coisa que Deus quer tratar em nós. Sempre, por mais que você... não, mas eu não tenho... essa área aí minha, não tá tudo ok. Mas, vai investigando, pede para o Espírito Santo sondar, porque o Senhor mostra, Ele mostra. Então, todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, temos que olhar para nós mesmos e Deus, o que o Senhor quer ministrar em nós? Às vezes vem, se fulano estivesse aqui, né, lógico, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Você vê esse fariseu, ele é obrigado, Senhor, porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu não sou igual a esse irmão. Ele estava pior. E a gente muitas vezes está nessa posição, pior. Está como o sepulcro caiado lá dentro e olhando o irmãozinho que muitas vezes está ali, sabe, realmente adorando a Deus com o coração no Senhor, coração consagrado, e a gente julga, e só Deus sabe como que, né, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de julgar, de achar, né, que é sempre a pessoa lá, que a pessoa está pensando isso, que a pessoa está fazendo por causa daquilo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Isso é muito sério. E o Senhor fala com a gente, o Senhor ministra. Amém? E assim, esse ponto eu achei assim que eu achei assim que o Senhor confirmou
até pelo DVD que nós assistimos, né, do purê de batata, e eu já tinha sentido isso, e eu percebi que o Senhor estava confirmando. Assim, eu falei, Deus, então eu acho que isso não é coisa minha. Mas uma coisa assim que eu gostaria de falar, que eu acho que acontece com todos nós, e eu comentei até sábado no culto de jovens, que eu também ministrei para os jovens. Uma atitude de fariseu também é não admitir a nossa fraqueza diante das pessoas. O fariseu, ele não gosta de se achar fraco diante dos outros. Ele não passa por dificuldades. Ele sempre mantém a sua reputação. Então, diante das pessoas, ele é sempre o santo. Ele é sempre o, né, tá bem, tá legal. E só Deus sabe como que está o coração. E para nós mantermos a unidade do corpo, nós não podemos viver dessa forma, escondendo a nossa fraqueza, né? E muitos líderes vivem assim. E há um tempo atrás o Senhor me incomodou em relação a algumas coisas que aconteceram comigo, tal, que foram fraquezas, né? E assim, o Senhor começou a ministrar no meu coração para eu abrir mão da minha reputação. Gente, quando você está aqui em cima, de alguma forma as pessoas olham para você e pensam alguma coisa de você. Quando eu vejo alguém em cima de um púlpito, eu penso alguma coisa sobre ela. E normalmente, quando é alguém que está pregando, que está cantando, normalmente a gente pensa que é uma pessoa santa e que eu estou bem distante de ser como aquela pessoa. Porque muitas vezes essa pessoa que está aqui em cima aparenta isso. E eu falei para Deus, eu não quero mais aparentar. É lógico que eu tenho que, assim, tomar cuidado com o que eu falo. Eu não posso chegar numa célula e falar, gente, é que vocês não sabem, eu quero desistir da célula. Tem coisa que a gente não fala. Mas, assim, muitas vezes, a gente, para manter a nossa posição, a gente assim, Peraí, deixa eu voltar. Para manter, às vezes eu me perco, eu penso... Para manter a nossa posição, a gente não expõe a nossa fraqueza. Então, as pessoas sempre te veem como o santo, a santa. Então, você faz de tudo para manter aquela posição, aquela reputação. Não, as pessoas não podem me ver de outro jeito. Se as pessoas souberem que eu passo isso, meu Deus, né, vão me tirar do cargo. E a palavra fala, nesse texto de Mateus 23, o primeiro versículo que a gente leu, o maior entre vocês deve ser servo. Né? Nós temos que aprender, temos que entender que nós temos as dificuldades semelhantes. Nós passamos por dificuldades, a gente não pode querer esconder isso. E a partir do momento que Deus começou a ministrar no meu coração, Sara, abre mão da sua reputação, do que você é, de como você é vista, para com isso, agora começa a mostrar o que eu fiz em você, a mostrar para as pessoas a sua fraqueza, as suas fraquezas, e a mostrar como que eu tenho me feito forte em você, porque você tem exposto as suas fraquezas, e eu vou libertar muitos, e foi assim que eu fiz sábado à noite, ali, eu estava ministrando, e eu contei para os adolescentes, para os jovens, algumas coisas que haviam acontecido comigo, e falei para eles do que Deus tinha feito em mim. E no final a gente fez um momento assim, a gente apagou as luzes e colocamos alguns líderes aqui e os jovens eram para vir confessar. Eu pensava que nada ia acontecer. Eu falei, meu Deus, imagina a gente aqui tudo esperando e ninguém se levanta. A gente vai ficar aqui com maior cara de tacho, né? Mas eu falei, Deus, se é o Senhor que tá me direcionando para isso, o Senhor vai fazer. É o Senhor quem faz. E ali a gente se posicionou, apagamos as luzes e começou a levantar. E os jovens começaram a confessar os pecados. Gente, eu fiquei maravilhada de tantos que se levantaram, assim, foram ousados, se levantaram e começaram ali a chorar, a confessar o que tinha acontecido, os pensamentos, tantas coisas. E ali eu percebi Deus liberando assim a cura, a transformação, o Senhor liberando a libertação, sabe? A gente sentia a presença de Deus, o Senhor agindo, porque muitas vezes a gente esconde, e não tem como a gente viver em unidade, não tem como a gente viver purê de batata, se a gente fica se escondendo, atrás da nossa reputação, não porque eu sou líder de célula, eu sou ministra de louvor, e as pessoas têm que me ver assim, elas não podem ver nada além ou nada menos que isso,
né? E aí é nisso que muitos caem. Só Deus sabe como que tá lá dentro, né? Quando volta para casa, muitas vezes passa por conflitos tão grandes dentro do coração, porque tem que manter toda aquela pose, aquela força que a pessoa não tem, porque não tem mesmo, porque vem de Deus. Então a gente tem que passar a expor mais. Olha, eu tenho essa dificuldade, meu, amém, eu também tenho. Vamos orar, vamos buscar a Deus. E aí o Senhor vai levantando. O fariseu, ele não admite. O fariseu, como eu falei no começo, era para cada fariseu ali, a obrigação deles, como separados, como aqueles que eram instruídos, como aqueles que eram santos, que conheciam a palavra de Deus, eram para eles ensinar o povo, ajudar, auxiliar. Mas eles não faziam isso, porque o fato de buscar a Deus, o fato de ter o título, levavam eles a se acharem superiores. E aí tinha aquela distância entre o fariseu e o povo. E aquela mentira, porque eles não eram nada do que mostravam ser. E o Senhor deseja mudar isso em nós. Se nós, se nós realmente assim queremos viver uma vida de liberdade, de maturidade, de unidade, nós precisamos mudar alguns aspectos da nossa vida. E assim, o Senhor ministrou no meu coração em relação a como que a gente luta contra isso, como que a gente vai vencer esse religiosismo. Em Mateus 23, como a gente já leu e eu já falei aqui para vocês, a primeira coisa, o maior entre nós, vamos colocar aí todos nós temos que ser servos. Nós temos que nos humilhar, porque aquele que se humilha será exaltado diante de Deus. Eu não preciso querer ser alguém diante dos homens. Eu não preciso querer manter minha reputação diante dos homens, porque isso não vale nada. O que você é diante dos homens, as pessoas sempre vão comentar da gente. E é assim, a gente tem que manter uma reputação diante de Deus. Na verdade, não é nem reputação. Tem que manter um bom coração diante de Deus. Deus, traz luz, o Senhor sabe como está meu coração. Olha, ele está podre. Limpa, Deus, vai limpando, né? Então, temos que nos humilhar diante do Senhor, nos humilhar diante uns dos outros. E uma coisa que eu até falei com os jovens, que eu quero falar aqui também, está em Tiago 5. Tiago 5, versículo 16. Fala assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Em Efésios 5, 11, fala assim, para não escondermos as obras das trevas, né, para a gente expor a luz. Né? Traz à luz as obras das trevas, não esconda. E aqui em Tiago fala, confesse seus pecados uns aos outros. E diante de algumas coisas que aconteceram comigo, eu aprendi a confessar, a falar dos meus pecados, a expor os meus pecados, a expor as minhas fraquezas, a expor as minhas dificuldades, né? Sempre para alguém que vai ser leal, que vai me ajudar, que vai me auxiliar. E quando a gente traz à luz, a gente fala, eu abro mão da minha reputação, eu abro mão de quem eu sou, eu abro mão de como as pessoas me veem. Eu abro mão de tudo isso, né? Porque eu quero viver uma vida de luz. Quantas coisas a gente tem escondido dentro do nosso coração, em família, quantos maridos escondendo coisas de esposas, não tem coragem de expor para a esposa, às vezes, um pensamento, alguma atitude, algo que fez, e tem vivido debaixo dessa escuridão, e o diabo, ele se alimenta de escuridão. Cada vez que a gente fica, né, guardando essas coisas, o diabo se alimenta mais. Aí você pergunta, por que eu não consigo ter uma vida vitoriosa no Senhor? Porque esconde algumas coisas, né? Esposas que escondem coisas do marido, né? No meio, os líderes de célula, líderes de ministério, muitas vezes escondendo, sabe, para manter a sua reputação. Né, muitas vezes até pastores, muitas vezes pra gente, líderes, né, querendo esconder quem é, então fica maquiando tudo, sempre com aquela postura, eu tô bem, tá tudo bem, não sei o quê, e sabe, não tem coragem de expor, de confessar. E como isso é libertador, de confessar os pecados uns aos outros, para sermos curados, trazer a luz, e é o que o Senhor quer de nós, é o que o Senhor pede de nós.
essa transformação. Vamos parar de viver em treva, né? Vamos acordar. Vamos acordar, vamos trazer a luz. Amém? Eu falei muito rápido porque meu pai já falou antes comigo, Sara, sabe que você fala muito? Então vai rápido. Então aí falei. Agora, mas amém. E assim, eu vejo assim que eu tenho vivido a melhor fase da minha vida. Porque eu percebo que eu não sou só transparente com Deus, não é só Deus que sabe de mim. Mas eu vejo que eu posso compartilhar isso com as meninas da célula. Elas podem me ver, mas não como a Sara Santa, inalcançável. Sabe por que elas pensavam isso? É inalcançável. Sabe, às vezes fala de uma pessoa, não, mas aquela pessoa, a gente, viaja. Viaja, não é isso que Deus quer, não é assim que Deus quer que a gente viva. Né? Ah, mas pastor fulano, ele é... Não, ele tem defeito, né? Eu vou falar uma coisa meio engraçada, depois qualquer coisa meu pai briga comigo depois. Teve um adolescente que falou assim pra mim, eu achava que o pastor Malcir não ia no banheiro fazer o número 2. Eu falei, não acredito. Ele eu achava que... Porque a gente tava arrumando o jornalzinho dos adolescentes, né? Ideia, vamos fazer um Fala Pastor no jornalzinho. Aí ele, eu já sei a pergunta, eu vou perguntar se ele faz o número 2, porque eu acho que ele não faz, não. Falei, meu Deus. Você vê? Assim, mas a gente tem uma mentalidade, às vezes, né? A pessoa é inalcançável. Não é não. Amém. Vai, eu não vou falar nada de você, eu tô falando só de mim. Brincadeira, gente. Assim, eu falo... assim... Os meus pais... Pode ter certeza que se os meus pais não fossem pessoas íntegras, eu ia ser a primeira a se desviar, tá? Ia ser a primeira. E meus pais, assim... Meu Deus, meu pai já falou de mim, eu vou falar deles. São um exemplo para mim. Eu olho para eles, assim, eu falo, Deus, eu quero ter esse amor pelo Senhor. Me enche desse amor, porque eu não tenho. Sabe, um amor que, sabe, permanece, está sempre ali. Eu falei, Deus, me enche desse amor. Me enche desse amor. Teve um dia que o Senhor ministrou no meu coração. Eu estava muito triste. Assim, parecia que estava tudo apagado, tudo escuro. E aí, eu senti o Senhor falando assim, veio como se fosse uma luz. Eu achei muito interessante, porque quando a gente ouve isso que eu vou falar agora, a gente acha que é uma coisa meio distante. Mas eu ouvi o Senhor falando assim comigo, Sara, eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus do seu pai e da sua mãe. Eu estou aqui. Aí na hora eu senti aquele amor, eu falei, é o Senhor mesmo. Só pode ser. E aí eu fiquei pensando, né, quando fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Agora eu entendi. Né, o Deus que é o Deus fiel, o Deus que ama, o Deus que acolhe. Né, irmãos? Então, assim, vamos manter essa transparência. Assim, abrir mão, como eu já falei, da nossa reputação, do que somos diante das pessoas. Né, eu percebi que quando eu comecei a expor para as meninas na célula, expor para alguns adolescentes, para alguns jovens, algumas coisas, algumas dificuldades minhas, dizendo para eles, eu sei o que você está passando, eu também passo por isso. Eu comecei a ver que eles passaram a confiar mais. Porque a Sara passa por isso. E eu sei que eu não perdi a Sara é uma pecadora, a Sara é isso. Não. Eu sei que é Deus que faz, né? A gente vive em transparência, a gente vive em verdade, o Senhor vai agindo, o Senhor vai operando. Vamos ficar em pé? Pai, como foi ministrado agora, Pai, a Tua palavra a nós, eu oro para que o Senhor se dirija a nós, Pai, com amor, porque Tu és o Deus de amor, o Deus de misericórdia, e o Senhor quer derramar a graça. O Senhor não veio para nos trazer juízo, o Senhor veio para trazer misericórdia. O Senhor Jesus não veio para nos condenar, veio para trazer salvação. Senhor, nós oramos para que o Senhor nos leve até a Ti.
Pai, que o nosso coração agora seja exposto diante da Tua presença e que o Senhor nos limpe agora, Pai, nos lave em nome de Jesus. Se precisamos voltar, Pai, ao primeiro amor, leva-nos. Se precisamos voltar, Pai, à primeira vez, onde tudo começou, leva-nos, Pai, mas não permita que sejamos mais os mesmos. Senhor, vem transformar a nossa alma, vem nos fazer morrer, ó Deus, vem nos fazer, Senhor, crucificar a nossa carne, para viver em plena liberdade, que o Senhor mesmo nos proporciona, ó Deus, em nome de Jesus. Faz-me morrer para as coisas deste mundo, faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Oh, do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Fica tudo colorido. Faz-me morrer. Você pode dizer isso ao Senhor. Faz-me morrer para as coisas deste mundo, faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu
de Ti, papai. Como precisamos de Ti, Pai. É a Tua graça libertadora que nos sustenta. Oh, sustenta-nos na força do Teu poder. Sustenta-nos na força do Teu poder. Sustenta-nos na força do Teu poder. A força do Teu poder. Oh, sustenta-nos na força do Teu poder. Sustenta-nos na força do Teu poder. Sustenta-nos, sustenta-nos. O Senhor te sustenta. O Senhor te sustenta. O Senhor te leva mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, bem mais alto, bem mais alto, bem mais alto. O Senhor quer te levar, suba nas asas do Espírito, o Espírito de Deus. Oh, deixa Ele mover, deixa Ele conduzir, deixa Ele fazer. Ele faz, Ele faz, Ele faz, só Ele faz. Oh, oh, caia nos braços do Senhor, nos braços de amor. O amor do Senhor está aqui, a misericórdia do Senhor está aqui, a misericórdia que triunfa sobre o juízo. A misericórdia do Senhor. Mais graça, oh amor, amor do Senhor, o amor que lança fora todo medo, o amor que lança fora o medo, o amor que lança fora o medo. Caia sobre nós, venha 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 sobre mim, Senhor. Vem, vem, Obrigada, Senhor, porque o Teu poder opera na nossa fraqueza. Obrigada, Senhor, pela Tua abundante graça e o Teu grande amor. Oh, eu posso estar no Teu amor, o Teu amor, o Teu amor, papai. O Senhor nos ama e nós te amamos, ó Pai.